E já estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia e hoje nós estamos recebendo aqui a advogada especialista em Direito Imobiliário e Sucessões, Ana Antunes, que vai falar sobre planejamento sucessório, que é um tema bastante polêmico, digamos assim, porque envolve familiares, envolve dinheiro, envolve tudo, né, Ana? Heranças. Tudo, né? Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Vamos começar então falando sobre o que acontece se eu não abrir o inventário. Então, o que acontece? Uma série de consequências podem advir, né, dessa decisão da não abertura do inventário. Vou citar algumas delas e as mais importantes. A primeira é, você não poderá vender o bem enquanto não abrir o inventário. Não poderá vender pelos meios legais, né, através de uma escritura, de um registro. A segunda consequência é que, se você não abrir este inventário, logo, se algum outro herdeiro vier a falecer, será mais um inventário a ser aberto e as custas irão, logicamente, aumentar, né? E a terceira consequência é a multa. Por que a multa? Você tem até 60 dias para a abertura desse inventário sem o pagamento de multas e juros do ITCD. Então, são 3 consequências bem pesadas, né? Muito, né? Agora, o que fazer quando um dos herdeiros não quer pagar as custas do inventário? Isso acontece muito, principalmente, eu ouço demais. Não fui eu que abri o inventário, então eu não tenho que pagar. Mas não é isso que deve acontecer, porque os herdeiros têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Ou seja, todos têm que ajudar para o pagamento dessas custas, dessas taxas. Mas enfim, vamos supor que o herdeiro não queira pagar realmente. O que pode ser feito? O inventariante ele vai fazer o pagamento da cota parte dessas custas desse herdeiro e ele apresentará no próprio processo do inventário ao juiz e o juiz irá descontar do quinhão da herança, né, desse herdeiro, essas custas que o inventariante teve que arcar. Agora outra aqui também, sou herdeiro e fiquei de fora do inventário. O que devo fazer para garantir a minha herança? Bom, se você tomou conhecimento deste fato, enquanto a partilha de bens não foi homologada, né, a divisão não foi feita, o inventário não foi finalizado, você vai procurar um advogado da sua confiança, que ele vai manifestar e entrar dentro deste processo que já está acontecendo, para que resguarde o seu quinhão. Caso contrário, você tenha tomado conhecimento deste fato após a finalização do inventário, você vai procurar um advogado e vai fazer uma ação anulatória. Ele vai anular, aliás, ele vai pedir, né, a anulação desse inventário em juízo, fará uma nova partilha e o seu quinhão será respeitado. Agora, queremos vender um imóvel que meu pai deixou, mas um dos herdeiros não concorda. Podemos vender aí sem a concordância dele? Também é outra situação que vive acontecendo por aí, né? É o seguinte, quando o inventário é finalizado, os herdeiros, logicamente, eles se tornam proprietários daquele bem, né? Só que eles se tornam proprietários daquele bem em forma de condomínio, ou seja, todos são proprietários, porém não há como fazer uma divisão. Isso pertence a você, isso pertence a outro. Principalmente quando é só um imóvel, né? Então, se um dos herdeiros se nega a fazer a venda, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente vai entrar com uma ação pedindo a extinção do condomínio. Se o juiz achar que é a melhor decisão a ser tomada, ele vai extinguir o condomínio, autorizar a venda deste imóvel e o valor da venda será dividido entre todos os herdeiros. Mas é importante a gente lembrar que o direito de preferência é dos herdeiros. Ou seja, eu tenho que primeiramente oferecer esse imóvel para todos os herdeiros. Se nenhum deles tiver, né, a intenção de comprá-lo, aí sim a gente pode oferecer para terceiros. Agora essa próxima pergunta aqui é importante porque tem que tratar bem do sogro, né? Porque, olha só, eu gostaria de doar um imóvel para minha filha, mas não gostaria que o imóvel fosse partilhado com o marido dela em caso de separação. É possível isso? A importância de tratar bem o sogro e a sogra, né? Enfim, é possível sim, é possível a gente fazer uma escritura com uma cláusula. A cláusula é chamada de cláusula de incomunicabilidade. Ou seja, em caso de separação, divórcio ou dissolução de união estável,
esse bem doado, ele não entrará na partilha dos bens, né? Então, o ex-cônjuge, ele não levará uma fatia deste bem doado. Mas o que acontece? Essa cláusula, Luiz, só é válida para o caso de dissolução ou de separação e de divórcio. E se a pessoa vier a falecer, né? Infelizmente, acontece. A lei da vida não é essa, né? A lei da vida é que os filhos faleçam depois dos pais, mas acontece. E o que a gente pode fazer? A gente coloca uma cláusula, então, de reversão. Ou seja, se meu filho falecer antes de mim, aquele imóvel que eu doei a ele volta para o meu patrimônio. Aí o cônjuge desse meu filho também não terá direito. Por isso é importante mesmo fazer a doação juntamente com o advogado, né? Para te orientar das cláusulas específicas da sua vontade. Agora, nesse caso também, por exemplo, se o sogro, né, quer passar não para a filha, mas para os netos, seria mais ou menos a mesma coisa? Sim, mesmo ele doando para os netos, ele pode colocar essas cláusulas para resguardar futuros casamentos. A pessoa nem precisa ser casada no momento da doação, ele pode já colocar essa cláusula. Tá certo. Agora, sou solteira, sem filhos, pais falecidos, para quem vai ficar aí os bens em caso de falecimento? Bom, se você não tem nenhum herdeiro, né, colateral, não tem irmãos, primos, sobrinhos, infelizmente esse patrimônio ele vai para o Estado. Mas, para você evitar que isso aconteça, né, você pode fazer um testamento. Aí você vai estipular uma pessoa que você goste, que você queira deixar esse imóvel, né, para ela. Luiz, tem um caso muito interessante, que não sei se você acompanhou na televisão por esses tempos agora, que é o caso do Paulo Gustavo, o humorista, o ator, né, que acabou falecendo vítima da Covid. Ele é uma pessoa jovem, né, tinha 2 filhos, o seu marido, e ele veio a falecer. Então, em caso de falecimento dele, os pais, eles não herdariam nenhum patrimônio dele, porque ele já tinha os herdeiros necessários. Mas o que chamou muita atenção, e a mãe dele divulgou, né, na TV pra gente, que ele tinha feito um inventário e ele tinha deixado um apartamento para os pais. Então eu acho isso muito interessante, porque às vezes a gente pensa, em determinada idade eu vou fazer o testamento, em determinada idade eu vou pensar nisso, mas infelizmente a morte, né, ela não avisa. Então, por isso que é importante a gente sempre ficar resguardado e a gente se precaver nesses casos. Tá certo. Então, Ana Antunes falando isso sobre essa questão de inventário, a importância de deixar tudo em ordem para depois não ter dor de cabeça, né? Quanto mais o tempo passa... mais dor de cabeça, às vezes mais problemas a gente acaba deixando para os herdeiros solucionarem, né? Se os herdeiros postergarem esse inventário, pessoas vão falecendo nesse meio tempo, vai complicando a situação, vai ficando mais caro e às vezes o patrimônio não cobre nem as custas, né? Então, por isso é importante a gente pensar e deixar tudo certinho. Procurar uma profissional especialista no assunto. Exatamente, para poder te orientar da melhor forma, as melhores cláusulas, né? Olha essa cláusula da doação, que interessante, né? Então, por isso também a importância de se cuidar bem dos sogros. O sogro, a sogra, né? Porque senão fica difícil. Ele vai tirar lá, né? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E eu quero a oportunidade, que hoje é o dia do advogado, né? Dia do advogado, meus parabéns. Muito obrigada. E eu quero mandar, né, um parabéns especial para todos os colegas advogados, que todos os dias estão aí na luta, defendendo os seus clientes e matando um leão por dia, né? Então, meus parabéns a todos vocês.